Oi, Lê. Isso aqui não. Porque tava aqui. Tu estás ao vivo, estou te ouvindo. Oi, eu sei, tô tentando virar minha câmera aqui, que eu não entendi por que ela tá virada. Aí. Tu saiu, Lê. Olá! Agora sim. Sim, agora que vai dar certo aqui. Agora tá bom. Tá aparecendo lá. Oi, amor. Obrigada. Oi, amor. Meu amor também entrou. Ai, Amor, ai. os Vinícius da nossa vida. A dupla de Vinis. É. Aí. Boa noite para quem tá mais aí. Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Eu não sei se tu tá conseguindo, tá? Mas antes, quando eu entrava no meu Instagram pelo computador, eu conseguia me assistir. E aí eu conseguia acompanhar os comentários por ali. E aí, essa semana, mais de uma vez, eu não apareço ao vivo para mim mesma, sabe? Hum, Então, fica prejudicado o acompanhamento dos comentários, né? Porque aqui no Insta, eu vou tentar, tá? Eu vou tentar, mas é que a gente tem que ficar daí colocando para cima, né? Então, enfim, o meu vou vai tentar. aparecer, mas vai acompanhando aqui, eu acho, né? É que ele Porque não vai atualiza, subir. né? Hã? O meu não. O meu não. Será que isso é uma configuração? Talvez o meu vai subindo, as pessoas vão falando e vai subindo, vai entrando O cada meu, vez. o meu fica parado, eu tenho que rolar para ver, entendeu? Por isso que Entendi. fica complicadinho. Mas talvez seja uma questão de configuração, né? Que eu vou ter que Uhum. descobrir, não agora, né? Que agora a gente vai falar sobre educação de crianças e adolescentes na perspectiva da disciplina Vai. positiva na cybercultura. Isso. E aí, gente, vocês, quem tá aí já, ó, bora mandar o aviãozinho e convidar mais gente para vir participar. Embora Sim, ela vá ficar disponível, né? A gente sabe que as visualizações maiores têm sido muito mais significativa depois, né, Lê? sim. Eu já estou enviando para umas pessoas aqui. Um número grande de pessoas que têm assistido depois, né? Sim. Não ao mesmo tempo que a gente, então, para quem está aqui com a gente, eu acho que é importante a gente esclarecer, né, Lê, que essa questão do uso das telas, que é o que conecta com falarmos de educar filhos
na cybercultura, Uhum. é um tema sempre muito polêmico, em que em outras lives, né, nós passamos, assim, por cima, digamos assim, né, fizemos referência a isso, mas essa é uma live específica para pensar a questão da exposição às telas e como está se dando a relação com tecnologia digital das crianças e dos adolescentes. E a gente tem um recorte muito importante na lei para pensar, que é a questão da pandemia. Então, oi Rê, boa noite. Boa noite. Eu acho que pensar no recorte da pandemia como um momento de não normalidade, e que, evidentemente, existem dados mostrando o aumento, né, da exposição às telas em todas as faixas etárias, inclusive os adultos, né, por conta do home office, por conta do isolamento. Mas para a gente pensar numa perspectiva mais ampla, não só num contexto pandêmico, porque uma coisa é algo que acontece temporariamente por uma situação externa que nos força a arrumar estratégias para viver bem, né, digamos assim, num contexto de isolamento, de ausência de relações presenciais físicas, mas pensar num contexto macro, e Sim. que eu acho que é muito legal da gente compartilhar com as pessoas, né, Lê? É justamente uma discussão que leva em consideração as possibilidades do manejo e que não entra numa discussão polarizada do eu sou a favor, eu sou contra, faz mal, faz bem, porque há referências para todo e qualquer lado. Então essa polarização ela se torna improdutiva no sentido da qualidade daquilo que se vai discutir, porque quando a gente pensa no fenômeno da cybercultura como a contemporaneidade, a sociedade que nós vivemos, com tecnologias digitais, coexistindo na vida cotidiana, em vários aspectos da vida, e uma geração que nasce nativo digital, que não conhece o mundo analógico, que não conhece o mundo sem internet, sem dispositivos, sem a conexão, sem tecnologias digitais, não conhecem, né? Então esse é o mundo onde eles vivem, e nós que temos o antes e o depois, é que podemos ficar nesse lugar de tentar dizer o que é melhor ou o que é pior. E aí se criam aqueles discursos assim de que, bom era no nosso tempo, e o nosso tempo, a gente precisa lembrar, é o tempo que nós estamos vivendo. Não existe o nosso tempo. O nosso tempo de criança era um tempo de uma sociedade que não é a sociedade que nós temos hoje. Então, é importante a gente, eu acho que acordar, né, no sentido assim, de deixarmos acordados que a questão não é o que nós queremos propor de reflexão, não é se eu preferia que não existisse, porque nós não temos a escolha de acabar com isso, né? Não, eu não quero viver num mundo com tecnologias digitais. Morre. A não ser que tu vai te isolar no meio do mato, né? Num sítio, num lugar afastado da vida urbana, digamos assim. Fora isso, é impossível manter as crianças completamente fora desse mundo, né? Porque esse é o mundo delas, é o nosso mundo também, né? Nosso mundo como adultos. Talvez não tenha sido. E mesmo assim, não é só um isolamento do urbano, né? É um isolamento social, porque nós estamos na cybercultura nos relacionando também virtualmente, né? Sim. Então, hoje mais do que pessoalmente, né? Muito mais. Sim, muito mais. E na perspectiva que eu trabalho, por exemplo, com as escolas, a pergunta que eu sempre faço é assim, né, Lê, que eu acho que cabe muito também para a gente refletir como pais e não só como instituição. O que é mais difícil? Educar para a consciência ou proibir? Sim. O mais fácil... É muito mais difícil do que, né, de qualquer forma, né? Eu sempre digo, dizer sim é muito fácil. Educar, explicar os... daquele não, ou daquele é muito mais complicado do que tu simplesmente deixar fazer qualquer coisa, né? Isso vale para tudo, inclusive para esse caso. Para tudo. E negar também, né? Porque, por exemplo, se eu, instituição, proíbo que os adolescentes tragam seus dispositivos para a escola, eu ignoro o ser social deles hoje,
na cybercultura, na vida que eles conhecem, e isso vira uma violência, uma agressão, porque eu digo que aquilo que para eles é natural, é normal, faz parte da vida deles, não tem valor, ou é ruim, ou então eu faço algo errado, mas todo mundo faz, e tá todo mundo. Então, assim, o que eu tô comunicando para essas crianças? A educação consciente, ou seja, que é a pergunta, né, que a gente preparou para hoje. Que lugar a tecnologia digital ocupa na nossa vida, a serviço do que ela está e o que ela está substituindo. Porque essa é a reflexão. Dizer assim, eu gostaria que não existisse, bom era quando a gente brincava na rua, beleza, morre, porque isso não existe mais. Não dá, por questões de segurança, a sociedade mudou e existem as relações virtuais. Então, o que acontece, né, Lê, assim, para contextualizar inicialmente, é também importante a gente lembrar que, a depender da área científica que nós estivermos abordando essa questão e olharmos, a gente vai ter aspectos diferentes para pensar. Então, uma coisa é nós pensarmos na perspectiva sociológica e entender que é uma sociedade que mudou e que é impactada pela coexistência entre humanos e não humanos com as tecnologias digitais. E o que isso implica em termos econômicos, sociais, de desigualdade, de relações? Porque vai impactar na maneira como as pessoas se relacionam. E eu não vou entrar aqui em aprofundamentos teóricos, mas é importante a gente lembrar isso, e quem quiser, claro, vai buscar o que nós temos de teoria social contemporânea para explicar o que é ser humano na relação com os não humanos. Que é algo que nós, crianças, não vivemos. Porque as tecnologias digitais não existiam. Mas que impacta o ser social das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E os modos de se relacionar. Na perspectiva da educação, a gente tem que pensar o que essa coexistência dos agentes humanos e não humanos impacta na forma como aprendemos. Porque não aprendemos mais da maneira como aprendíamos antes das tecnologias digitais. Na era pré-digital, digamos assim. São processos de aprendizagem que se dão de forma diferente. Bom, e aí se a gente entra na perspectiva da psicanálise, a gente vai ter todo um entendimento do que acontece com a constituição do eu e toda a subjetivação dos sujeitos na cybercultura e nessa relação com tecnologias digitais e também com humanos e o quanto isso está equilibrado na vida. Então a pergunta não é somos a favor ou contra, queremos um mundo sem tecnologia, queremos um mundo sem rede social, porque isso não está no nosso poder de escolha. O que nós podemos fazer é olhar para as crianças e adolescentes e educá-los para a consciência daquilo que é bom, daquilo que é ruim, e ter clareza, né, Lê? Eu acho que como responsáveis, sejamos professores, pais, mães, madrastas, enfim, qualquer adulto que educa, do lugar que a tecnologia ocupa na nossa vida. E o que a tecnologia está substituindo? Essa é a grande pergunta. Porque a gente sabe, inclusive, né, Lê, de impactos na relação mãe-bebê por conta da tecnologia. Isso muda muito a maneira como esse bebê vai se constituir, como ele vai crescer, como essa primeiríssima infância vai se dar com tecnologia ou sem tecnologia. Então, essa pergunta de qual é o lugar que a tecnologia está, ela é fundamental. E como que ela faz parte da nossa vida, como estão as nossas relações e as relações dos nossos filhos com as tecnologias. E fazer uma live sobre isso, né, Lê, é também super importante, porque quem me acompanha sabe o quanto eu sou entusiasta de tecnologia, o quanto eu trabalho para incorporação consciente e processo de educação das tecnologias no processo de aprendizagem, que é diferente da perspectiva do uso e da ferramenta, mas só isso daria uma live inteira, né, que é o que eu trabalho com os professores, do que significa essa relação com tecnologia no espaço escolar. É isso, fala tu um pouco agora. Já fiz o meu preâmbulo. Não, mas é isso, a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Como a gente falou, a gente não tem como simplesmente tirar isso de cena e ignorar que isso existe, até porque antes da gente começar a querer limitar o uso pelos nossos filhos, a gente tem que fazer uma reflexão do nosso uso, né, Tamara? Porque eu tenho uma grande dificuldade aqui de
Assim, eu não tenho grandes problemas com relação a isso com as crianças aqui em casa, porque eles não têm, assim, aquela coisa de ficar o tempo inteiro no celular, ou o tempo inteiro num tablet, nada disso. Eles brincam muito de outras coisas. A Sofia ainda usa mais, porque ela já está na adolescência, né? Então ela está sempre com o celular na mão. Mas o Gabi é muito criativo, então ele até joga, ele joga Minecraft, ele joga outros jogos, enfim, mas ele não é tão aficionado assim. Mas eu tenho uma certa dificuldade de criticar isso, porque eu passo o tempo inteiro com o celular na mão. Eu ando com o celular na mão, eu trabalho com o celular na mão, eu me comunico com o celular na mão, eu aprendo, eu estudo, eu faço tudo com o celular. Eu passo 24 horas com o celular na mão. Como é que eu vou dizer que eles não podem pegar, né? Se eu não estou dando exemplo. Eu acho que muitos pais deveriam parar e fazer essa reflexão de o quanto eles estão modelando para os seus filhos isso, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos pais que estão dizendo que não pode usar, limitam o tempo. Eu não acho que não tem que limitar, mas muitos limitam, assim, muito pouco tempo, né? Cada um faz o que acha que é certo também, né? Não sou eu, ninguém para julgar, mas... E passam o tempo inteiro com o celular na mão, né? E aí fica Que complicado. foi o que eu falei numa live sobre, por exemplo, o meu trabalho e o do Vini. Nós passamos o dia inteiro com os fones de ouvido e com o celular colado no corpo. E eu estou com o celular quando eu estou fazendo o almoço, quando eu estou servindo o almoço, o tempo inteiro, da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Porque eu estou o tempo inteiro atendendo. Sim. Tá, tem um contexto mais exagerado por conta da pandemia, claro, né, gente? É óbvio que isso ficou mais imersivo, porque o trabalho ficou exclusivamente online, né? Então, se eu não tô no celular, eu tô no Meet, eu tô numa webconferência, eu tô fazendo uma palestra, eu tô fazendo live, então é o tempo inteiro. Não, até o que é lazer, né, Tamara? Porque fora as pessoas que moram na mesma casa que a gente, agora com a questão da pandemia, a gente só se comunica e vê e fala e faz videochamada com as pessoas através do virtual. Então, a gente está num contexto muito particular, a gente não pode também se exigir tanto, né? Claro que eu acho que tudo tem seu limite, a gente falou, né, de questões de relação mãe-bebê, com crianças muito pequenas, né? Que isso está sendo um problema. Eu acho que principalmente com essa questão da pandemia, as mães de crianças muito pequenas, as puérperas, devem estar passando, eu nem imagino que estejam passando, né? Porque passar por um puerpério isolada do resto do mundo não deve ser uma coisa fácil. Né? O puerpério em si já não é uma coisa fácil. Imagina, então, assim, isoladas. E, então, assim, não cabe a nós julgar, né? Mas a gente tem que sempre tentar achar um equilíbrio, né? No uso disso. E, assim, o Gabi é um que me olha, às vezes, ele quer atenção, ele quer que eu brinque com ele, enfim. E aí ele diz, larga esses teus contatinhos aí e vem brincar comigo. Porque a gente não se dá conta que a gente passa o tempo inteiro ali. E às vezes tu tá com o celular na mão, aí tu pensa que tu tem que fazer alguma coisa lá. Aí eu vou lá, pego o celular pra fazer aquela coisa, sei lá, responder uma mensagem, responder um e-mail, escrever alguma coisa numa lista de mercado, sei lá. E quando eu vejo, eu já tô ali há mais de meia hora e eu não fiz o que eu ia fazer lá no começo. Não sei se isso acontece contigo, deve acontecer. E aí eu paro de fazer e penso, o que eu ia fazer no celular que eu não fiz ainda? E aí era isso. Aí eu pego o celular pra fazer o que eu ia fazer. Então, assim, é automático, já está incorporado no nosso dia a dia. Então, é uma coisa muito complexa. É uma coisa extremamente complexa. Então, o negócio, para mim, é a gente encontrar, assim, um equilíbrio, bem como tu falou, ver em lugar de que o uso das tecnologias está entrando na vida das nossas crianças, né? Eles estão deixando de fazer outras coisas para ficar no celular, para ficar no TikTok, para ficar no Minecraft, ou para ficar, sei lá, onde, né, falando com as pessoas, enfim. Que buraco que tá tapando, né? Ou, enfim. Ou o quanto está nos afastando de sabermos quem são os nossos filhos, né? Então, gente, nós preparamos algumas perguntas, que são perguntas para nós nos fazermos, né, como pais, para poder avaliar qual é o lugar das tecnologias dentro da nossa casa e onde ela está afetando as nossas relações familiares. Porque esse é o grande desafio para que cada família consiga avaliar o que é um relacionamento saudável com as não tecnologias. E aí eu queria só chamar a atenção de um detalhe, né, Lê, que a gente fala muito, as pessoas falam muito no senso comum do uso, tá? E esse é um termo que eu não uso, tá? O referencial teórico
que eu estudo para ancorar as orientações sobre tecnologia digital diz respeito às relações que são estabelecidas com a tecnologia, tá? E não só uma questão de usuário. Por quê? Não só de uso, porque nós não... Uma explicação super sintética, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma teoria complexa que não cabe aqui. Mas é só porque nós não somos mais usuários de tecnologia, nós já superamos isso, tá? Nós produzimos tecnologia, nós estamos em relação. Então, nós agimos sobre as tecnologias digitais e elas agem sobre nós. Então, é uma relação. Sim. Então, nessa perspectiva, a gente não fala de uso, a gente fala de como essa relação está se constituindo para chegar naquilo que é saudável para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ou seja, eles vão se relacionar com tecnologia. Como eles estão se relacionando? Quanto eles estão se relacionando? E o quanto, e isso exclui o contrário das relações com as tecnologias. Então, as perguntas, elas estão direcionadas nesse sentido, para a gente fazer essa reflexão. E isso, gente, é muito pessoal. A Renata até botou um comentário, né, Lê? Prejudica o desenvolvimento infantil, e pode prejudicar o desenvolvimento dos adolescentes. Então, por isso que, assim, pode ser muito prejudicial. Mas vai depender do quão saudável essa relação está sendo estabelecida, como todas as nossas relações da vida. Seja com outro humano, seja com as tecnologias. Porque existem relações tóxicas também, entre humanos, que nos fazem muito mal. Então, não é demonizar que horror tá no tablet, porque talvez mais horrível, só para fazer um início de balança, mais prejudicial para o desenvolvimento dessa criança pode ser um outro relacionamento com o pai, que está prejudicando o desenvolvimento dele. Né? Então, assim, não é demonizar e nem achar que é a salvação do mundo e a melhor coisa para o desenvolvimento deles, porque a gente sabe que pode não ser, mas o quanto nós estamos atentos ao lugar que está ocupando e ao nível de saúde dessas relações, o quanto nós estamos atentos a isso. Porque, né, Lê, quem me conhece sabe que na minha casa é livre demanda, eles não têm controle de tempo, horário, tipo, eles não têm quantidade de horas que eles podem estar com tecnologia, eles estão o tempo inteiro como nós. A nossa vida aqui, o nosso funcionamento da nossa casa, ele é totalmente orgânico na relação humanos e não humanos, tá? É ecossistêmico. As tecnologias digitais estão conosco o tempo todo. Nós estamos em relacionamento com elas o tempo todo. E eu acho que a gente pode dizer qual seria a primeira pergunta, né, Helena? Qual a primeira pergunta? A primeira que a gente está sugerindo que a gente vai fazer, né? Os dispositivos estão reduzindo ou impedindo os momentos de diálogo? Né? Então, é mais confortável almoçarmos em silêncio com todos os dispositivos, porque aí não precisamos conversar. Eu vou te dizer que aqui a gente larga o telefone na hora das refeições. É regra aqui de casa, assim, de novo, né, sem julgamento de quem não faz isso, mas eu acho... por exemplo? Eu acho super saudável. A gente faz, todo mundo larga o telefone. Quando possível, também não vou ser hipócrita de dizer que não acontece, quando possível eu desligo a televisão. Às vezes eu não consigo porque a Isis está assistindo alguma coisa ali e, assim, às vezes o tempo do almoço é curto, não dá tempo de ficar à disposição de fazer ela prestar atenção ali, comer, enfim, eu acabo deixando a televisão ligada. Mas de resto, todo mundo larga o seu telefone, todo mundo almoça, a gente dialoga, a gente conversa, a gente troca ideias, acabou a refeição, aí liberado novamente. Mas, enfim, é outra questão de cada um saber como funciona melhor para sua família, enfim. Porque, só que daí é um dos poucos momentos em que todos estão reunidos, né? Porque fora o momento das refeições, a gente quase sempre está junto também. Mas em muitos momentos a Sofia está em aula, o Gabriel está em aula, a Isis está brincando comigo em algum lugar, ou com o Vinícius em outro lugar. Então, quando está todo mundo reunido, geralmente é na hora das refeições. Então, eu acho, para nós aqui, é super importante esse momento de dialogar com todos juntos. Mas, enfim, é uma particularidade daqui, né? Isso também vai depender da organização familiar, né? Qual é a pergunta?
Se estar nos dispositivos, seja no momento de refeição e tal, a questão é o quanto nós estamos deixando de dialogar com eles, e dialogar aqui também é importante lembrar, né, Lê, que existe conceituação teórica do que é diálogo, né? Que a gente não está falando de ficar dando ordem para as crianças, sim, ou dos momentos que a gente está dizendo o que tem que fazer. Sim. É momento de troca. Diálogo Sim, sim, sim. É a troca, de contar alguma coisa e tal, parará, parará. Então, assim, aqui em casa não existe essa regra, tá? Só para exemplificar. Eles ficam com os dispositivos na hora da refeição, se assim desejarem, e escolhem, né? É o único momento do dia, por exemplo, no almoço, é o único momento do dia em que eles perdem a televisão pra gente assistir o jornal. Então, isso também já é um combinado. Nós aproveitamos o horário do almoço para também prestar atenção nas notícias e tal, o que não impede que o diálogo aconteça também, porque é importante a gente lembrar disso, né? Pode acontecer tudo junto ao mesmo tempo. Mas não são os momentos de maior troca, porque como tu bem falaste, o momento do almoço acaba sendo um momento corrido, por conta do horário de pré-escola e parará, de toda a organização que requer esse momento. Então, não são os nossos momentos de maior troca. Isso vai acontecer mais no final da tarde, mais na hora da janta. Então, isso é da organização de cada um. A questão é, quanto tempo do meu dia, se os dispositivos e as tecnologias não existissem, eu estaria conversando com meu filho? Essa é a pergunta. Porque se substitui os horários em que estaríamos trocando, dialogando e tal, aí a gente liga um alerta e diz, olha, isso não é saudável. Porque, embora exista essa relação com a tecnologia, ela não substitui a relação humana. Não é uma substituição, são relações diferentes que desenvolvem aspectos diferentes, então não dá para substituir. Pode falar? Não. Não. É isso? Concordo? Não dá para substituir. E é exatamente essa pergunta que a gente tem que fazer. Tu tá deixando de... Aquela criança tá deixando de brincar. Tu tá deixando de brincar com aquela criança. Ou de dar atenção para aquela criança. Ou de cantar uma musiquinha. Ou de contar uma história. Se a gente estiver falando de crianças bem pequenas, porque ela está usando um tablet, ou ela está sentada na frente de uma televisão, ou ela está jogando um joguinho. E assim, a gente tem que ser realista, né, Tamara? E saber que essa é a realidade de muitas, muitas e muitas famílias. Muitas famílias, a criança pequena, de 2 anos ou um pouquinho mais, passa o dia inteiro na frente de uma televisão. Passa o dia inteiro na frente da televisão, ou com um celular na mão, ou seja lá o que for. E isso não é saudável, né? E assim, muitas vezes essa mãe, ou esse pai, ou esse cuidador tá fazendo outra coisa. Tá fazendo uma comida, tá limpando uma casa, tá trabalhando em home office, tá fazendo infinitas coisas, a gente não tem como saber. Então, com essa questão das escolas fechadas, né, que agora voltou, mas até pouco tempo estava fechado, o que essa mãe e esse pai vão fazer? Se eles têm que dar conta do trabalho. A gente já falou sobre isso em outras lives também. Eles têm que dar conta do trabalho. A casa continua lá, ela continua precisando ser varrida, a roupa precisa ser lavada, a comida precisa ser feita e a criança precisa ser cuidada. E aí, o que se vai fazer, né? E aí a gente tem os dispositivos para servir de babá para nós, porque os mantém entretido. E aí vem a segunda pergunta, né? Os dispositivos estão impedindo que essa criança e esse adolescente manifeste o comportamento natural da idade? Não, provavelmente. Porque daí facilita a minha vida. O que uma criança de 2 anos sem um dispositivo, de 3 anos sem um dispositivo, estaria fazendo? Provavelmente escalando o sofá, tentando colocar uma coisa em cima da outra, querendo abrir o armário das panelas, para brincar, para mexer. Correndo, pulando, descobrindo os limites do próprio corpo, tentando riscar uma parede, experimentar, né? Os materiais ali, tudo riscante que tiver à disposição, vai riscar tudo que vê. E aí não dá, né? Aí não dá, porque isso é enlouquecedor, porque isso exige... Ela estaria sendo criança, né? Só que isso exige um cuidador. Exige alguém atento a isso, né?
Que não um dispositivo, porque o dispositivo, não, nesse caso, não permite a interação que a brincadeira e esse desenvolvimento emocional, cognitivo, motor necessário para a criança se desenvolver de forma saudável, ele não é cumprido pelo dispositivo. Sim. A Renata disse, ó, preciso ter clareza dos possíveis prejuízos do excesso, porque isso tem impacto na linguagem, no pensamento e na socialização, em todas as áreas. Então, assim, a gente trouxe também, né, Lê, uma lista, a gente chamou de checklist, né, um checklist para a gente, depois das perguntas, pensar, olhando para o comportamento dos nossos filhos, se a gente tem evidências de um uso excessivo. Ó, eu usei o uso aqui, né, de um estar com tecnologia, relacionando com tecnologia de forma excessiva, substituindo momentos e interações que são essenciais para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Sim. Então, se eu uso os dispositivos, e agora eu uso mesmo, para manter o meu filho parado na frente, para que isso não me gere os desafios do cuidado e da educação, que o tentar arriscar, o tentar colocar um dedo na tomada, empilhar coisas, subir nas coisas, não aconteça, por uma questão de segurança, por uma questão de que isso dá trabalho mesmo. Nós temos aí um indício de alerta, né? De que isso pode não estar saudável, porque, de novo, o dispositivo desenvolve outros aspectos. Não substitui o desenvolvimento motor, o desenvolvimento social que se dá no relacionamento com outros humanos, sobretudo os pares, crianças da mesma idade, né? Não é só com adulto, é com crianças da mesma idade, com os pares, e com os brinquedos, com o faz de conta, a construção da imaginação, do simbólico, e N coisas que não podem ser substituídas por um dispositivo. Não podem. E aí, Lê, não raro eu atendo mães encantadas que o seu filho com 1 ano e meio consegue entrar no YouTube, consegue mexer no touch e tal, e que associam isso a uma super inteligência. Ai, nossa, ele é espertíssimo, inteligentíssimo. Com 1 ano e meio, ele já sabe entrar no YouTube. Não, meu amor, isso não é inteligência. Ele é um nativo digital. Eles são touch. Larga uma revista na mão dessa mesma criança para ver o que ela vai fazer. Ela vai tentar passar as páginas assim. Ela não vai dizer assim. Simples assim. Então, não é... A gente não dizia nela antes... Na era pré-digital, nossa, que inteligente essa criança, ela consegue folhear um livro, ela consegue folhear uma revista. Então, assim, isso não é sinal de inteligência, isso eles fazem naturalmente. Sim. Então, não é assim, ai, que esperto que ele é, eu quero saber como é que ele está construindo o desenho dele, como ele se relaciona com uma criança da idade dele, como que ele cria, como que ele narra as experiências que ele vive. Ele consegue criar uma história imaginária com início, meio e fim. Ele está falando com 1 ano e meio. Ele está desenvolvendo frases complexas ou ele está reproduzindo palavras isoladas que ele ouve no dispositivo? Porque os dispositivos não conversam com eles, gente. Sim. Na melhor interação é repetição, né? No melhor cenário de interação, o dispositivo vai dizer o que a criança tem que dizer. Aí ficam com aquelas falas robotizadas, mecânicas, assim, que já estou antecipando, é um dos sinais de que a relação não está saudável. Porque se a criança está falando que nem um dispositivo eletrônico, temos um problema aí. Ela tem que falar como um humano, que ela é. Sim. Né? Para a gente ver como existem muitas famílias que, acredito eu, que muito potencializado pela pandemia, que não há conversa, né? Não há diálogo. Há muito pouca troca de palavras, porque, enfim, as pessoas são ocupadas, muito ocupadas, passam o dia inteiro no trabalho, e mergulhadas no trabalho, mergulhadas no telefone, mergulhadas, né, no celular ali, enfim, nas relações virtuais, e quase não dialogam. E nisso, a criança só conversa, entre aspas, né, com o dispositivo. Com o vídeo da galinha pintadinha, com o bico. Que não é diálogo. Que não é diálogo.
Ah, e daí tem uma coisa muito legal, eu acho que a gente até nem tinha pensado em entrar nisso, mas isso é uma coisa, né, Lê, que eu gosto muito, que é como que eu desenvolvo habilidades para a vida, se não na relação com o outro humano e no sentir os incômodos, as alegrias, as felicidades, os confortos que é estar com outro humano. Como eu desenvolvo habilidades para a vida? Sim, é impossível. É impossível. E claro que a gente não está falando de um zero relação. Só que o quanto essas relações estão acontecendo, sobretudo nesse período de isolamento social. E do quanto essas crianças vão carregar prejuízos de desenvolvimento por conta de um excesso de relacionamento com dispositivos, com máquinas, com algoritmos, com sistemas, com... que não é a relação com o outro humano. Não é o sentir raiva, não é o olhar para o outro e dizer eu não gosto de ti. Não, porque isso não tem, com a tecnologia não tem. Isso é exclusividade do ser humano, né? Então, a terceira pergunta, né, é o quanto os dispositivos nos afastam de conhecer os nossos filhos e os nossos adolescentes. E aí, Lê, eu vou fazer um gancho com isso que tu disseste. Eu tenho acompanhado adolescentes e a gente tem estudado sobre isso, né, Lê, se dedicado a estudar cada vez mais o que acontece, né, na subjetividade, né, no desenvolvimento psíquico das crianças e dos adolescentes. E eu vou te dizer assim, ó, que é impressionante, eu fico impressionada com o desconhecimento dos pais sobre tudo que eles fazem nos dispositivos deles. Do que eles assistem, do que eles compartilham, do tipo de diálogo que eles têm, de como eles escrevem, como eles se posicionam. É realmente, assim, impressionante. Eu fico muito impressionada com muitos casos em que há um afastamento, um abismo entre aquilo que os cuidadores imaginam que esse adolescente gosta e faz e o que, de fato, esse adolescente está fazendo. Porque é quase como se existissem duas pessoas. Existe o meu filho que convive comigo no físico e existe um outro filho que é aquele que está na rede. Então, esse afastamento, ele é muito preocupante, né? Muito preocupante. Porque se tu for pensar, se torna muito cômodo, né? O adolescente passa o dia inteiro no celular e tu passa o dia inteiro ocupado. Se ele tá lá no celular, ele também tá ocupado. E se ele tá ocupado, ele não tá te pedindo atenção. Se ele não tá te pedindo atenção, tu não dá atenção. Fácil, né? Com os adolescentes isso é muito forte, né, Lê? Muito forte. Muitas famílias me relatando, eu não sei o que fazer para tirar do quarto. Isso, eu ia te dizer, se tu deixar, ele não passa o dia inteiro no quarto. O Matheus. A Bruna. Aqui também. Quer dizer, ainda ela tá entrando na adolescência, né? A minha adolescente tá entrando na adolescência. Ela ainda sai um pouco da torre da princesa, que nem eu digo. Mas, no geral, eu acho que se eu não dissesse, vamos, fica aqui na sala conosco, vamos comer, fica aqui mais um pouquinho, né? Se eu não chamar, eu acho que fica lá, de boa. Da hora que acorda, até a hora que vai dormir. Só desce pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa e segue na torre da princesa. Então, assim, fica bom. A Bruna e o Matheus, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Se deixar 24 horas por dia dentro do quarto. Exato. E aí, cabe a gente não deixar que isso aconteça, né? Porque não é saudável, né? Eles precisam da convivência com outras pessoas, eles precisam que a gente esteja atento, que a gente sente junto. Ou até, quer ficar um pouco mais no quarto, a gente vai estar lá, né? Chega junto, deita do lado na cama, olha o celular, o que tu tá assistindo? Posso ficar aqui contigo um pouquinho? Pede para participar junto, para saber do que tá, né? O que tá rolando ali, o que tem de tão interessante naquele bendito telefone, né? Porque é mais cômodo não fazer nada do que fazer, né? Então a gente tem que cuidar para não cair nessa cilada, nessa facilidade, entre aspas, e não deixar fugir do controle, né? Fugir do saudável, né? Relação saudável. Para isso, como tudo que a gente compartilha, né, Lê, na perspectiva da disciplina positiva, nós temos que estar imbuídas do compromisso da educação. Ah, com certeza. Essas crianças, esses adolescentes são minha responsabilidade. Exatamente. São minha responsabilidade. Eu sou responsável pela educação deles. No meu caso, não sozinha.
compartilhada. Não, no meu caso não, de muitas pessoas é uma educação compartilhada, né? Que a minha é mais compartilhada, né? Digamos que tem mais pessoas envolvidas. Mas é isso, se é minha responsabilidade de educação, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Ah, é fácil deixar uma semana inteira dentro do quarto e fingir que não tem filho? Ah, é facílimo, é ótimo, a gente consegue fazer várias coisas. Só que isso vai ter impacto. Quem foi que educar era fácil? Não, educar não é fácil. Não é e fácil. Os dispositivos nos ajudam a ter a ilusão de que pode ser fácil. Só que nós precisamos dizer, né, alertar as famílias que ainda não assumiram a sua responsabilidade, que haverá impactos em quem essa criança vai se tornar. E nós vamos colher os frutos dos sujeitos que nós estamos educando. Então, quem são esses seres humanos que nós estamos... Eles, principalmente, né? Então, o quanto é amoroso as pessoinhas que eu mais amo na vida, eu entregar para que sejam, sabe-se lá Deus o quê, e que colham todo o sofrimento de talvez abalos no seu desenvolvimento que poderiam ter sido evitados por um pouco de atenção e maior compromisso, né? Com certeza. Com certeza. Lê, eu acho que assim, a gente pode falar o checklist, né? Pode. Posso falar primeiro? A gente fez um checklist, então, de observações que os pais, os cuidadores, enfim, devem ter em relação às crianças e os adolescentes, com relação à sua relação com as tecnologias digitais, né? Primeira pergunta. Existe um interesse por atividades fora da tela? Ele está fazendo outras coisas. Ele se interessa por outras coisas, por, sei lá, por algum esporte, alguma atividade em grupo, além da tela, além disso. Ir para a escola. Ir para a escola. Ir a pracinha. Exato. Isso. Aceita os passeios, os programas, que agora, aos pouquinhos, a gente vai retomando, algumas coisas a gente vai conseguindo fazer. E aí ele aceita, ele que eu tô dizendo, ela, a criança, né, ou o adolescente, aceita, porque, né, Lê, a gente tem acompanhado também muitas famílias que, depois de um período tão grande de isolamento e que as tecnologias acabaram ocupando um espaço muito maior nos relacionamentos, daqui a pouco tem uma resistência gigantesca. As crianças e os adolescentes estão quase num nível de evitação social real, assim, né, não virtual. Sim, real, que eu quero dizer, não virtual, né? Porque a virtualidade, ela é real, tá? Presencial, né? Física, corpórea, presencial. Então, assim, não quer sair, não demonstra interesse e curiosidade para fazer outras atividades. Tu tira o dispositivo, a criança reage mal, se sente perdida, não sabe o que fazer, como se tivesse perdido uma parte de si. É um sintoma. É um sintoma, a gente tem que prestar atenção. Tá demais. Tá vinculada demais nessa relação e isso não tá gerando possibilidades de relacionamentos saudáveis com outras coisas e outros humanos, né? Não é só outros humanos. É com o balanço, é com o escorregador, é com o brinquedo, é a caixa que vira uma caverna, né? É o que eu crio com as coisas que estão no meu espaço. É como se a tela, as telas, né? A relação da criança com as telas estivesse substituindo, inclusive, a criatividade e a imaginação dessa criança, né? Ela não sabe imaginar, ela não sabe criar sem aquele dispositivo móvel na mão. Ela não sabe o que fazer quando não está com aquilo na mão. Eu conheço alguns casos de crianças que não sabem o que fazer sem o telefone na mão. Que não sabem brincar. Não é que desaprenderam, eu acho que perderam interesse por aquilo, né? Porque a criança não desaprende a brincar, mas ela prefere 1000 vezes estar usando o seu telefone para jogar um joguinho, para fazer, sei lá, o que ela costuma fazer, do que em relação com o seu par, em relação com aquela outra criança, e criando e brincando. Eu conheço muitos e muitos e muitos casos em que eu percebo isso. E aí, Lê, eu vou te dizer assim, ó, o que acontece nesse caso, tá? O quanto, e daí eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que não sei nem se estava planejada.
o quanto estar no dispositivo me protege daquilo que me torna vulnerável na relação com o outro. Porque isso é desafiador, isso gera desconforto. Sim. Porque eu me informo na relação com o outro, né? Aí, a outra criança não quer brincar da mesma coisa que eu, aí eu tenho que convencer, eu tenho que argumentar, eu tenho que disputar, eu tenho que negociar, que são habilidades fundamentais para desenvolvermos na vida. E aí, né? O tablet não me questiona, o tablet não me faz pergunta, o tablet não questiona o que eu quero. Eu digo o que eu quero, ele faz o que eu quero. Muitas vezes essas crianças que têm essa dificuldade acabam apresentando um comportamento muito emocionalmente abaixo do esperado, digamos assim, maduro. Assim, não tem maturidade para lidar com as frustrações de uma relação com seu par. E isso é uma consequência de não estar se relacionando com seu par, né? Por quê? Porque é difícil se relacionar, é difícil tu conseguir disputar, tu conseguir impor a tua opinião, conseguir se manifestar como ser individual. É difícil, não é fácil numa relação. Mas é essencial, imprescindível para o crescimento da maturidade dessa criança. Né? Maturidade emocional. E quando a gente... quando aquela criança... É permitido aquela criança ficar o tempo inteiro na relação com o dispositivo e não é oferecido para ela a relação com seu par, com outras crianças da mesma idade, ela não sabe o que fazer quando ela está numa situação em que ela tem que se relacionar. Que a gente chama de inabilidade social. E emocional. Exatamente. Porque não é que eu não quero, eu não sei como me relacionar. Eu não sei o que fazer nessa situação. E isso me faz mal, aí eu quero mais ainda ficar ali no meu telefone. Claro, é mais confortável, mais seguro. E aí, não, é que ele não gosta muito desse tipo de brincadeira, ele gosta do celular, tá? Mas assim, uma criança que não gosta de brincar já é um sinal de alerta, né? Ó, a Carol escreveu, baixa tolerância às frustrações, também é consequência do excesso de relacionamento com tecnologia. Né? Porque não é, o outro me desafia, nem sempre vai fazer o que eu quero, e aprender a lidar com as frustrações, com as expectativas em relação ao que o outro é capaz de me oferecer, de me proporcionar, que foi o que eu falei aquela hora, o quanto o outro me irrita, o quanto o outro me incomoda, o quanto o outro me gera conforto. Isso são aprendizagens essenciais para o convívio saudável humano. Como essa criança vai crescer intolerante a qualquer ser humano que não reage atendendo a expectativa dele? Exatamente. Aí eu entro numa creche, dou tiro em todos os bebês, faca em todos os bebês. Né? Muitas vezes. Para citar um exemplo. Porque a gente não tem como saber hoje o que o Gabi, hoje com 5 anos, vai ser com 25 anos. Eu não tenho como saber isso hoje. Mas que experiências ele está vivendo para que ele chegue aos 25 anos hábil socialmente, emocionalmente, cognitivamente, para dar conta da sua vida, que é o que a gente fala o tempo inteiro na disciplina positiva. Desenvolver habilidades para a vida. Quem eu estou, ou quem não, né? Que experiências eu estou proporcionando. E ele com 5 anos tem celular, né? É importante eu dizer isso. Para que não seja entendido como ele não tem acesso à tecnologia e não se relaciona. Se relaciona muito e desde muito pequeno. Mas esse checklist serve para a gente estar atento a isso. Substitui os momentos de diálogo? Não, ele fala pelos cotovelos, a gente interage, ele cria, fala super bem, não fala de maneira mecanizada, ele articula, ele constrói pensamento. Ontem foi muito legal que ele falou assim, ó, eu queria contar 2 histórias, posso? Pode, claro. Com certeza. Uma foi o Matheus, um tempo atrás, usou um personagem de anime no perfil. Ó, tem uma pergunta em relação aos jogos. É a mesma coisa. Tudo isso que a gente está falando inclui os jogos, tá? Quando a gente fala de dispositivo, quando a gente fala de tecnologia digital, entra o videogame, entra os jogos online, entra os jogos que são
A gente trouxe umas estratégias, né? Uma delas até eu falo disso, né, Lê, da transposição daquilo que eles gostam muito pro presencial. Compartilhar desses momentos, a gente vai falar disso também. Mas a história que eu ia contar, assim, o Matheus colocou um personagem do anime como foto de perfil do WhatsApp. Eu acho que a gente termina o checklist, porque essa história do Matheus vai entrar no que a gente trouxe de sugestões de intervenção, que vem nessa linha do que a Carol disse, ó, compartilhar dos momentos com eles. Porque no caso o Matheus é adolescente, né, gente? Então, não dá para querer entrar no embate, nós já falamos sobre isso em outras lives, com um adolescente não funciona, a gente tem que entrar no mundo deles para desenvolver a consciência, a reflexão, o pensar sobre o que tudo isso impacta, né? Então o terceiro I... Fortalecer os vínculos, é o mais importante para o adolescente. Isso. Para não criar esse afastamento sobre o qual nós estávamos falando, né? De existe o meu filho dentro de casa e existe um filho meu digital, que eu não conheço, que eu não sei o que faz, né? Que faz com que eles se afastem cada vez mais, né? Não, tem coisa que o nosso checklist na falta dos dispositivos, a manifestação de impaciência e irritabilidade dessa criança e desse adolescente, muito importante. A criança se sente perdida, como a gente já tinha até falado um pouco sobre isso, né? Ela se sente irritada, ela se sente perdida, ela não sabe o que fazer quando ela não está com aquele dispositivo. E eu vou te dizer que, eu não sei como é que é contigo, Tamara, mas eu hoje já percebo uma relação minha com os dispositivos, não é de irritação, mas é uma certa angústia, se eu não sei onde eu botei meu celular. Não que eu vá usar ele naquele momento, mas eu tenho que saber onde ele está. Então, assim, eu sou adulta, meu cérebro já está desenvolvido, eu sou madura, e eu sinto isso, eu imagino uma criança. Imagina uma criança, se ela está sentindo isso, é porque aquilo está ocupando um papel muito, muito assim, importante, está tendo uma importância maior do que deveria na vida dela, né? Então, e o nome disso é abstinência. A irritabilidade, a raiva, quando eu não tenho aquilo que me alimenta, e nem sempre é saudável, porque isso é o que acontece, por exemplo, com o uso de drogas. Quando a criança ou o adolescente demonstra sinais de crise de abstinência, quando tu tira o dispositivo, quando tu desconecta, ou quando ele faz isso, por qualquer motivo que seja, nós temos um alerta aí também de atenção de que essa relação pode estar não saudável, exatamente. Estar numa relação de dependência. Só existo. Eu vou te dizer que comigo não acontece, porque eu nunca sei, nunca acontece de eu não saber onde eu botei meu celular, ele tá sempre comigo. Então, talvez se acontecesse, eu sentiria isso também. Eu não sinto porque ele tá sempre colado no meu corpo. Então... eu realmente perco ele pela casa e daí eu fico angustiada. Não, isso não me acontece, eu não consigo me afastar nem 5 minutos, então não tem como eu largar num lugar e não saber. O Vinícius fica muito nervoso com isso, porque ele diz que a Sofia funciona como se ela fosse uma criança que só tivesse uma mão. Porque ela tá sempre com o celular em uma das mãos. Então ela faz tudo com uma mão só. Ele diz, Sofia, pelo amor de Deus, larga esse telefone e usa as 2 mãos para pegar a garrafa de suco, para, sei lá, qualquer coisa que seja. Ai, aqui em casa a gente diz isso direto. Olha só, e se tu largasse o celular, não ficaria mais fácil tu fazer o que tu quer fazer? Ah, sim. E assim, eu acho que a gente não se dão, claro que não. Inclusive existem teorias, né, Lê, que falam dos dispositivos móveis como extensão do corpo humano, né? Então existe essa simbiose em termos de sentir angústia quando a gente não sabe onde está, como se estivesse faltando parte de nós, de não conseguir largar e tal, e tudo isso tem... como é que eu vou dizer? Tem embasamento teórico pra gente entender por que isso acontece, né? Mas alertá-los de que, olha só, por que tu tá com dificuldade de servir o suco? Aí olha e diz, e se eu largar o celular? É uma opção. Aí larga o celular, porque tipo, não tem problema nenhum. Vai largar o celular ali do lado, né? A gente não tá dizendo abandona o teu celular. Mas aí tá. Se tu não larga o celular nunca, tu não perde ele nunca. Tu anda com o teu, tu acabou de dizer que tu anda com o teu o tempo inteiro contigo. Só que às vezes tu precisa das 2 mãos. Então, se tu não tem um bolso... não, mas é que no meu caso não é na mão, né? É o tempo inteiro comigo, tipo, no bolso do casaco, no bolso da calça, não necessariamente na mão. Eles andam com ele na mão.
Sim. A Carol botou, ó, o Bernardo tem videogame, celular, tem aulas online, mas sai correndo para brincar para uma praça. E o Vinícius botou malabaristas para não largar o celular. Exato. Ó, é legal isso que a Carol falou do Bernardo, que isso foi uma coisa que eu falei naquela live, né, Lê, que tu tava cuidando da Isis ainda, e que eu acabei entrando um pouquinho nesse assunto. E que eu disse, nunca aconteceu aqui em casa, tá? Nunca, porque, claro, esse checklist que a gente tá compartilhando é um checklist que a gente usa, né? Para estar atento ao que está acontecendo e que lugar os dispositivos e a tecnologia estão ocupando nas nossas relações. Então, assim, nunca aconteceu aqui de eu dizer, bora lá fazer tal coisa, e eles não saírem imediatamente dos dispositivos e largarem tudo que estão fazendo para virem brincar comigo. Então, isso para mim é um teste que eu faço diariamente, porque o dia que eles não vierem e não conseguirem sair do dispositivo, eu tô ali no checklist, isso é um alerta, a relação pode estar demais. Por quê? Porque é isso, descer para jogar futebol, para ir na pracinha, brincar com os vizinhos, coisas que eles estão voltando a fazer agora, porque as áreas do condomínio abriram. Convidar para jogar um jogo de tabuleiro com a família, alguma coisa do tipo, alguma atividade mais de movimento, enfim, a gente agora com essa função da pandemia, que a gente está mais em casa, surgem milhares de ideias, né? E, pelo menos assim, no início da pandemia, eu estava mais envolvida em fazer essas atividades, em proporcionar essas atividades. Agora está um pouco menos, mas igual, umas 2 vezes por semana, pelo menos, a gente para e tenta fazer alguma coisa todos juntos. E nunca aconteceu, exatamente, nunca aconteceu de eu propor alguma coisa e eles dizerem, não, mãe, então no celular. Não, jamais. E sair, então, se eu falar que a gente tem que sair, eles é capaz de jogarem pro alto, assim, que tiverem na mão e pular pra porta fora, porque eles andam assim. Sair aqui em casa não é assim, né? Tu sabe que não nasceram todos de mim, mas é impressionante como gostam de ficar em casa, que nem eu. E o que eu acho muito positivo, né, Lê? Porque gostar de estar em casa é bom, e eu tenho esse perfil, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de inventar coisas com eles e criar situações, que nem sempre é fácil, né? Porque eu criar uma atividade que eu consiga incorporar um de 5, uma de 16 é um desafio e tanto, né? Para ser interessante para todo mundo, mas às vezes eu consigo. Não sempre, às vezes eu tenho que separar, né? O que é legal para os adolescentes e o que é legal para os pequenos são coisas muito diferentes. Mas eventualmente a gente consegue criar, por exemplo, o dorminhoco, que eles adoram, todos eles, e a gente consegue jogar juntos, né? E as rolhadas, a gente se diverte muito. É muito legal, eles adoram, eu adoro também. E é uma coisa que a gente consegue brincar todos, né? Aqui o todos, quase sempre a Isis não tá incluída, porque eu tenho que fazer quando ela já tá dormindo, né? Porque não tem como praticamente incluir. Mas é que é muito maior a diferença. Mas até tem algumas brincadeiras que num dia de calor a gente vai pra rua e joga uma bola, enfim, alguma coisa que ela tá junto, mas em casa nem sempre é possível, né? Mas enfim, a gente tem... E às vezes como café com leite, por exemplo, a gente adora jogar stop. Jogar junto, brincar de esconde-esconde, eles levam ela junto, ela vai se esconde junto, enfim. Isso. O Gabi tem medo de procurar, por exemplo. Daí ele diz, eu posso ter uma dupla, né? A gente chamava café com leite, daí... às vezes dá para ajustar, assim, né? Algumas brincadeiras a gente consegue fazer com que todos brinquem juntos e tal. E o último item do checklist, quer dizer, não sei se é o último. É o último, né? O que a gente observa na fala, no sono e na alimentação? Porque, ó, eu deixo estar com os dispositivos na hora da refeição. E isso tem feito a criança não prestar atenção no processo de comer. Ela está olhando para a tela e tu estás alimentando ela de uma maneira mecânica, sem interagir. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Uma criança, por exemplo, em fase de... como que a gente chama de... Introdução alimentar, não dá para estar na frente de uma tela enquanto tu alimenta mecanicamente. E a criança não prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Muitos pais, inclusive, usam isso como um artifício para fazer a criança se alimentar, né, Tamara?
E, olha, eu não sou especialista, né, em nutrição, nem nada do tipo, mas já li muita coisa a respeito de que não tem nada de saudável em fazer isso, porque a criança está simplesmente sendo alimentada ali como um animalzinho. Ela, às vezes, não sabe nem o que ela está comendo. Ela só está com a boca dela, ela não está com atenção na Exatamente. comida. Então, ela não consegue distinguir se ali tem um arroz, um feijão, uma carne, um legume, ela só vai comendo. E os pais usam isso de propósito. Eles querem, muitas vezes, que isso aconteça. Porque assim ela come a beterrabinha que está lá no meio do arroz e feijão. Ela come Sendo cenourinha. enganada. Foi Sem enganada. consciência. Exatamente. Que é o contrário do que a gente quer desenvolver, né? É o contrário do que a gente quer desenvolver. Cadê a consciência de uma alimentação saudável, responsável, de eu saber o que eu ingiro gera no meu corpo e do quanto que a gente dialoga sobre isso. Até foi bom tu ter falado disso, Lê, porque eu também não sou nutricionista, não trabalho com nutrição infantil, não é essa a nossa área, né? Mas essa é uma estratégia da disciplina positiva dentro das escolhas limitadas que eu uso aqui em casa, que é dar a possibilidade deles escolherem como que eles vão compor o prato dele. Isso me dá um pouco mais de trabalho. Hoje já não tanto, mas no início tu sabe, né, que eu fiz todo um esforço para ampliar o repertório de alimentação dos pequenos, né, que era muito restrito para a idade. Então, é assim, se eu disser tem ovo, não gosto de ovo, não vai resolver. Eu vou entrar num atrito, né? Porque era um repertório muito restrito, eu preciso ampliar esse repertório. Eu não vou ampliar o repertório enfiando goela abaixo coisas que eles nunca comeram. Não. E que não foi ofertado para eles não tiveram experiência. E tu não cria então, assim, hábitos saudáveis de alimentação. Aquela criança ali vai... Tu não pode estar obrigando, não é? A criança vai crescer com distúrbio alimentar, provavelmente, se tu começar a enfiar goela abaixo comida. Sem nem saber o que gosta e o que não gosta. É completamente desrespeitoso, é o contrário do que a gente quer, exatamente como tu disseste. E aí, no início, eu fazia várias coisas. Me dava mais trabalho, mas eu fazia uma diversidade para poder dar escolha. Tipo, não tem a opção de tu comer uma coisa só, aquilo que tu já conhece. Então, no início era aquilo que eu conheço, só o que eu como, mas tu tem essa opção que tu escolhe. Tu tem que acrescentar mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. E eu tô nesse processo até hoje, né, Lê? Esse é um processo infinito, né? De incorporando novos alimentos, experimentando novos alimentos. Então, uma das coisas também que eu me dediquei muito foi do tipo assim, experimentar é bom. A gente pode não gostar das coisas, mas nós precisamos provar, pelo menos, para poder dizer, olha, disso eu não gosto. Então, uma coisa que eu faço aqui em casa, na hora no almoço, é sempre, tá? É regra. Na janta, não, porque às vezes a gente aproveita o almoço, né? Na janta eu reduzo um pouco as opções, porque senão, né, não tem vida. Mas no almoço, todos têm que vir na cozinha e dizer o que quer. Sim. Todos os dias eu faço isso. O que tem de almoço hoje? Aí eu mostro todas as panelas, todas as opções, tem tudo isso. O que vai ter no teu prato? O que vai ter no teu prato? O que vai ter no teu prato? Quando eles restringem muito, aí a gente faz a intervenção do... mas quem sabe um pouquinho disso também? Quem sabe um pouquinho daquilo também? Mas a gente pode botar uma coisinha assim e tal. E a gente compõe os pratos, eles têm escolhas. Sim. Só que eles sabem, todos os dias eu faço isso, todos os dias. Sim. Hoje tem feijão, hoje tem lentilha, hoje tem arroz, hoje tem massa, hoje tem carne, hoje tem frango, hoje tem peixe, hoje... Todos os dias eu apresento para eles o que eu fiz. Construam o prato de vocês. E aí, aos pouquinhos, eu vou dizendo assim, eu não falo ainda em termos de cadeia alimentar, né? Mas eu ajudo a orientar a composição. Tem que ter uma coisa aqui que é uma carne. Qual que tu quer? Tu quer frango ou gato? Às vezes eu faço as duas opções para dar escolha, para diferenciar. Dá trabalho? Dá trabalho. Muito mais fácil seria eu tê-los deixado comendo o que eles comiam e não ter... Até hoje, né? Estar gastando energia, investindo energia para que eles aumentem o repertório de alimentação, experimentem coisas novas. A gente volta lá aquela informação do que educar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Criar pessoas com habilidades de vida que a gente quer dá trabalho. E quem disser que é o contrário, que é errado, que não é verdade, tá mentindo. Porque dá trabalho. E, inclusive, a alimentação, o sono. É muito mais fácil dar boa noite para a criança com o celular na mão
e dizer boa noite. E aí a criança segue assistindo indefinidamente o que ela estiver assistindo. Dá muito mais trabalho tu dizer mais ou menos 1 hora antes, assim, ó, agora a gente vai ler uma historinha, ou agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que foi teu dia. E, ó, já são 10 horas da noite, agora chega de celular, agora a gente vai conversar, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai, enfim, cantar uma musiquinha, qualquer coisa que seja. Dá muito mais trabalho. Então, assim, Exige muito mais de nós, né? Emocionalmente, fisicamente. De novo, né, Lê? Não é julgamento. A depender da situação da vida que a gente tá, porque eu fico pensando assim, eu já tive momentos da minha vida que se eu pensasse assim, 10 horas da noite eu vou ler uma história, sem chance. Sem chance. Sim. Eu não tinha condições. Nem físicas, nem emocionais, não tinha energia. Então, pelo amor de Deus, fica nesse celular, isso me deixa descansar um pouco. Não, então, eu assim, também não tô julgando, eu também já fiz isso, entende? Que é aquilo que a gente sempre fala. A gente tem é o essa que a gente consciência. sempre fala. Vai ser 100% dos dias, vai ser tempo inteiro a gente sendo a supermãe que nunca entrega o dispositivo para ter um pouco de paz. Óbvio que não, óbvio. Eu entrego o dispositivo para ter paz, tu já deve ter entregue o dispositivo para ter paz, porque a gente precisa estar bem, né? Para ler a historinha, para cantar a musiquinha, para alimentar uma criança de 2 anos demora mais para comer do que uma criança de 5 anos. Fato. Colocar o dispositivo para que a de 2 coma no mesmo tempo da de 5 não é saudável. Porque a de 2 precisa passar por esse processo da textura do alimento, de encostar na comida, de fazer a sujeira, de virar a colher, de aprender a manusear os talheres e tal. Faz parte do processo de desenvolvimento, né? É isso que a gente quer dizer. Então, assim, é mais fácil, mas automatiza algo que é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Torna mecânico, automático e sem relação humana algo que é muito valioso para o desenvolvimento deles, né? Sim, certamente. Eu estava olhando aqui a nossa pauta de hoje, né, que a gente programou, e pelo nosso horário estava eu pensando aqui se não valeria a gente fazer na próxima as estratégias e sugestões que a gente tem. A gente, inclusive, pode incrementar, colocar algumas mais, porque eu acho, assim, muito importante para a gente compartilhar com tão pouca gente que já tem agora. Não sei o que tu acha a respeito. Acho ótimo. Podemos já deixar para o sábado que vem. Isso, porque eu acho que é a parte mais importante, né, mais legal, assim, para a gente passar para as pessoas quais são as sugestões que a gente tem com relação a isso, né, essa relação saudável que a gente do que a gente pode fazer para ajudá-los a construir essa relação saudável, né? E exatamente. Acho, inclusive, que daí cabe o que eu ia contar dos exemplos, né? Sobre o Gabriel, sobre o Matheus. Tem exemplos com todos eles, assim, né? De como essas relações acontecem no dia a dia. E eu acho que a gente já pode deixar de direcionar. No sábado que vem a gente já tem isso planejado e a gente faz... porque assim, né, Lê, tem uma coisa. A gente tem que reduzir muito o que a gente tem pensado, né, para cada live. Porque 1 hora é muito rápido. Sim, com certeza. Né? É importante a gente lembrar que eu tenho um déficit, né, de não fala muitos anos na vida. Então hoje eu falo por todos os anos que eu não falei. E isso é um desafio, entendeu? Um desafio, porque falar 1 hora pra mim é 5 minutos. 5 minutos, acabou, deu, posso ficar mais 3 horas aqui falando, não acaba nunca. Mas, tudo bem, né? Quem já tá me seguindo lê, sabe? Né, Tamara? Quem tá me seguindo sabe do déficit da vida, então tá tudo certo, eu vou falar, provavelmente, enquanto eu tiver saúde pra isso, até o dia do túmulo, eu vou falar pelos cotovelos. E que bom que eu consegui me libertar. E tá tudo bem. Que bom que eu consegui me libertar do silêncio, né? E conseguir colocar minha voz no mundo. Isso aí. Porque eu acho que eu já deveria ter feito isso antes. Então, eu acho que fica... Eu acho que fica excelente na semana que vem nós seguirmos no mesmo assunto, nos desafios da educação na cybercultura, com foco nas estratégias que a gente usa, baseado na disciplina positiva, para ajudá-los a estabelecer relações saudáveis com tecnologia, com os dispositivos. Eu acho que fica top. Semana que vem é Cybercultura parte 2.
Isso. De novo, muito obrigada. De beijo nos meus afiliados aí, no Vini, na todo mundo aí Mediúnda. também. Beijo. Boa noite. Amo tu, obrigada. Amo tu. Beijoca. Grava aí. Sim.